na noite de hoje, em que reservamos o tema da lição da manjedoura, nós podemos observar que, em essência, a manjedoura traz-nos diversas lições, traz-nos diversas reflexões, e à luz do entendimento espiritual, isso nos faz perceber com maior profundidade o que aquele nascimento de há mais de 2000 anos atrás tem a ver com as nossas vidas, com o nosso renascimento, com a nossa tarefa, com a nossa missão, com a nossa ocupação no mundo, enfim, na vida. Mais de 2000 anos depois do nascimento de Jesus de Nazaré, e sentimos como que ainda hoje ecoa, como que ainda hoje observamos em todos os recantos a mensagem daquela criança que nasceu naquelas condições, naquela altura, e que transformou e continua a transformar as nossas vidas. Para aqueles que têm em Jesus Cristo uma referência, um farol, um apoio, um orientador, um guia, um modelo. Narra a história, todos bem sabemos, e vamos recapitulando nessa quadra do Natal, que numa determinada altura, aproximando-se o nascimento daquela criança, seus pais, Maria e José, por contingências da própria vida material, foram chamados a uma determinada localidade. Havia sido determinado que todas as criaturas deveriam ser submetidas a um recenseamento. Haveria um censo, e esse censo teria naturalmente que recolher em cada terra, em cada região, aqueles que eram dali naturais. E sendo José, o carpinteiro, natural de Belém, desloca-se juntamente com a esposa, com Maria, até a cidade de Belém, chegando a altas horas e buscando um local, um ambiente que pudesse ali recolher a sua família, em especial naquelas condições, porque a esposa estava muito próximo de dar à luz. Ele bate de porta em porta, pedindo, solicitando uma acomodação, alguém que os recebesse, que abrissem as portas para que eles pudessem pernoitar e atender às necessidades que era a necessidade do censo. Mas aquele momento era um momento extremamente especial, porque era o momento do nascimento de uma criança que havia sido anunciada desde muitos séculos dentro do seio do povo de Israel. Os judeus, o povo hebreu, encontrava-se cerca de 1300, 1400 anos antes em escravidão no Egito, e através do seu líder Moisés cumpre aquele trajeto do Egito até a chamada Terra Prometida. Momento culminante quando Moisés ali recebe os 10 mandamentos, que passaram a nortear, que passaram a orientar a vida do povo judeu. O povo que tinha uma característica muito diferente de todos os outros povos de então, porque era o povo que acreditava na presença apenas de um Deus
Deus único, enquanto os demais povos tinham como crença os vários deuses. Eram chamados politeístas. O povo judeu, tendo séculos antes alimentado a ideia de que havia só um Deus que escolhia para que no seio daquele povo pudesse enviar o seu filho prometido, o nascimento dessa criança gerava uma expectativa muito especial, muito diferente, porque era uma criança que viria transformar os rumos da humanidade a partir de então. Seria essa criança que propriamente iria dividir o tempo em duas eras, antes e depois do seu nascimento. Nesse contexto, narra a história que em determinada noite, não encontrando qualquer lugar que pudesse albergar aquela família, eles tiveram que se dirigir para um local que recolhia os animais, uma estrebaria, uma manjedoura. E é naquele momento culminante que sua mãe Maria dá à luz ao menino Jesus, celebrando assim a noite de Natal. É claro que do ponto de vista histórico existem algumas divergências, alguns pontos em que muitos estudiosos ainda hoje se debatem exatamente qual seria com precisão o dia e a hora do nascimento de Jesus. Mas entre aquilo que os apóstolos nos deixaram, entre aquilo que a história nos vai trazendo, nós observamos que, não importando tanto quando e a hora que foi, mas importando mais que ele nasceu no seio daquele povo, daquele momento da história, aquilo transforma de forma profunda a realidade do mundo e da vida até então. E isto porque, continua a história, que nessa noite, em alta madrugada, era possível vislumbrar nos céus uma determinada estrela, que com as suas características especiais poderia nortear, orientar os chamados Reis Magos, assim descritos na história, que eram filósofos, que eram estudiosos, que eram sábios, que acabavam por procurar fazer a recepção do menino Jesus naquela noite. E ainda hoje, séculos depois, quando nos recordamos do nascimento de Jesus, a célebre imagem que procuramos retratar mesmo dentro dos nossos lares é a própria manjedoura. A figura do menino Jesus nas palhinhas, Maria, José, os reis magos, os pastores, os animais, e vamos, como é muito próprio de cada criatura, dando os coloridos especiais que nós gostamos, na imagem do presépio, na imagem da manjedoura, que nós acabamos por cultivar um pouco por cada lado. Nessa altura, conta-nos, e sob inspiração da prece, quando menciona as ofertas que foram realizadas naquela noite pelos reis magos, quando nos falam de que eles levaram 3 presentes, 3 prendas: ouro, incenso e mirra. Viagem essa que inspirou outros escritores para escreverem mesmo lendas tais como a do 4º rei mago, que na semana passada acompanhamos aqui, uma criatura que se despertou por encontrar Jesus e levou 33 anos até alcançá-lo, chegando no momento sublime, no momento extremo da sua partida desse mundo. Mas ali estavam os reis magos: ouro, incenso e mirra. Quando nós trazemos esses presentes e analisamos um a um,
vamos procurando observar o que isso tem a ver conosco. Ou se não tem a ver, deveria ter alguma correlação. Porque numa imagem simbólica, o que é o ouro? Ora, veja, o ouro é o metal precioso de maior valor. Mais do que a prata, do que o bronze, do que qualquer outro. O ouro é ouro. Né? O ouro, além do seu valor como metal precioso, tem também outros símbolos, que é a luz, o conhecimento, a iluminação, no simbolismo do ouro. O incenso, que é um fragmento de madeira extraído de determinadas árvores, é utilizado mais comumente no nosso dia a dia para aqueles que gostam e apreciam, e em outras correntes filosóficas, como no budismo, no hinduísmo, é utilizado com propriedades para melhorar o ambiente, através de odores, através de cheiros, através de essências. E, propriamente, a mirra, que tem a finalidade de ser derivado de uma planta que tem propriedades curativas. Algumas fragrâncias que têm propriedades balsamizantes. E nós poderíamos nos perguntar assim: ora, veja, por que estes presentes para aquela criança de então? Por que Jesus Cristo receberia essas 3 prendas? É interessante mergulharmos no simbolismo de cada um para tentarmos perceber a correlação que isso tem com a vida. Quando falamos do ouro, o metal precioso, o metal mais valorizado, algo que encerra desejos, aspirações e por vezes até alguns desequilíbrios e alguns crimes, pela ansiedade que alguns o buscam de todas as maneiras, de todas as formas. Mas o simbolismo do ouro também é a iluminação, também é o conhecimento, também é a luz. O ouro também tem o simbolismo com o sol, o astro-rei, aquele astro que nos ilumina, aquele astro que nos aquece. Quando pegamos o incenso, o fragmento de madeira que nós acendemos, e através da combustão, da queima, ele exala um determinado odor, um determinado cheiro, que perfuma, que envolve. Tem um simbolismo muito interessante, porque o que ocorre quando nós queimamos ou realizamos a combustão de um fragmento de madeira? Nós observamos que a partir daquele momento começa a haver fumo. E o fumo, ele naturalmente tem uma tendência a ascender, a subir. Alguns hinduístas, budistas, correlacionam, por vezes, o incenso como o tempo que ele leva para queimar, como o tempo que eu levo para meditar. Enquanto está queimando, eu estou mergulhado em mim,
intimamente, meditando, analisando, pensando como sou, o que tenho, o que preciso melhorar, quem eu sou, quais as minhas características, quais as minhas virtudes, quais os meus defeitos. E se observarmos o simbolismo do incenso, para alguns povos antigos, na medida em que ocorre a combustão, a queima do incenso, o fumo que ascende naturalmente começa a ganhar as alturas. Vai em direção a outros planos mais elevados. A mirra tem a característica de ter propriedades balsamizantes, que acalma, que trata, que cura, que envolve as feridas. E tem um simbolismo porque alguns tipos, porque as espécies vegetais elas são muito variadas, alguns tipos de mirra têm a característica de poderem ser utilizados como vermífugos, medicamentos que ao tomarmos expulsam do nosso aparelho digestivo os vermes, que por vezes estão nos sugando, alimentando-se das nossas forças, dos nossos fluidos. Quando nós transportamos essa mensagem da manjedoura, o ouro, o incenso, a mirra, para os nossos dias, o nosso contexto, nós acabamos por observar que os reis magos, como filósofos e sábios que eram, ao visitarem o menino Jesus, estavam lhe oferecendo o que possivelmente eles tinham de melhor, o que eles podiam dar, o que eles podiam oferecer àquela criança que nascia. Do ponto de vista espiritual, nós poderíamos nos perguntar assim: mas para o que é que aquela criança que nascia precisava desse gênero de prendas, desse gênero de presentes? Qual a finalidade, qual a correlação, qual a ligação? Quando nós analisamos a questão do ouro, podemos observar que além do ouro, metal, que tem o seu valor material, pelas nossas referências da vida material, nós podemos observar em Jesus Cristo o ser perfeito, guia e modelo, o exemplo, aquele que deve ser seguido, aquele que veio nos trazer um ouro muito especial. E que ouro foi esse? O ouro que ele nos trouxe foi a si mesmo. O ouro que ele nos deixou foi a sua boa nova. É isso que quer dizer evangelho. É a boa notícia. E qual foi a boa notícia que Jesus nos trouxe? Foi uma notícia muito simples, que ele resumiu. Enquanto Moisés nos deixa 10 mandamentos, ele resume em apenas 2. Ama a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas que você dá valor. E ama teu próximo como a ti mesmo. Jesus sintetiza na proposta do amor incondicional, do amor que perdoa, do amor que esquece, do amor que tolera, do amor que compreende, do amor que se doa e não espera receber. É a proposta quando ele nos ensina de dar com a mão
sem esperar receber com a outra. É a proposta que ele nos dá quando nos coloca a questão de oferecer a outra face. Não se vingue. Não realize o mal quando alguém lhe desejar mal. Não pense no mal quando alguém não gostar de si. Quando alguém lhe caluniar ou perseguir. Quando nós buscamos essa essência do ouro, que é o próprio Cristo, que é o próprio Jesus, nós vamos entender também que Ele próprio era a essência da luz, a essência do conhecimento, a essência da diferenciação com qualquer outro ser que até então havia passado pela terra e que já passou até hoje. Ainda hoje nós não conseguimos outro perfil tão próximo de Jesus. Temos aqueles que se inspiraram sobre os seus passos e o seguiram, mas como Jesus, só Jesus. Quando nós observamos a proposta do incenso, em que no simbolismo do incenso, e algumas pessoas até são muito apreciadoras, costuma-se dizer que quando acendemos incenso, dependendo do incenso, nós afastamos os maus espíritos. Eu ainda hoje não encontrei ninguém que me recomendasse um incenso para atrair os bons espíritos. Mas já encontrei muita gente mencionando que o incenso afasta os maus espíritos. Determinados espíritos, diríamos assim, mais ingênuos, mais impressionáveis. Eles às vezes, não gostando daquele odor, eles se afastam para voltar depois. De forma que quem quer utilizar incenso para afastar maus espíritos vai ter que deixar uma fogueira acesa 24 horas por dia, se realmente quiser afastar maus espíritos, né? O simbolismo do incenso, tá? É o simbolismo do tempo. É belíssimo quando utilizamos a recordação dessa prenda que foi oferecida a Jesus, o tempo. O que é que Jesus faz com o tempo? Ele divide o tempo, antes dele e depois dele. Cristãos e não cristãos, quando hoje nos debruçamos sobre a história, nos referimos tantos anos antes de Cristo, tantos anos depois de Cristo. O simbolismo do incenso, o tempo que ele leva para queimar, é o tempo que ele dividiu e o tempo que cada um de nós tem de vida no corpo físico. Porque como espírito temos a vida imortal, uma vida sem tempo, que nunca morreremos no sentido de desaparecer, mas no sentido do tempo como oportunidade. Quantos anos nós temos no corpo físico? Quantos anos nós temos nessa responsabilidade? Como João ou como Maria, o que é que eu estou fazendo do tempo? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Mas o incenso ainda tem um outro simbolismo, que quando o incenso queima, quando ocorre a combustão daquele fragmento de madeira, aquilo deita fumo, e o fumo sobe. E alguns intérpretes da utilização do incenso atribuem que, na medida que o fumo sobe, o fumo leva às nossas orações. E nós às vezes costumamos dizer: Senhor, escutai as nossas preces. Escutai as nossas preces.
como se determinado sinal, no simbolismo do fumo, estivesse enviando as nossas orações aos céus. A mirra também tem um simbolismo muito especial, porque a mirra tem propriedades terapêuticas, tem propriedades medicinais, serve para tratar, serve para curar. E eu dizia que algumas espécies têm a finalidade de atuarem como vermífugos, aquilo que expulsa o mal que nós temos dentro para fora. Geralmente tem muita gente preocupada no mal que nos podem fazer, no mal que pensam de nós, que vibram, quando deveríamos estar extremamente preocupados no bem que nós podemos fazer e por vezes não fazemos. À luz do Espiritismo, não fazer o bem quando pode já é um mal. Não me diga que coisa séria, mas é assim. À luz da doutrina espírita, se você pode fazer o bem e não o faz, já está fazendo o mal. Mas eu não faço mal a ninguém. Não faz mais do que o seu dever, mas não basta. Se você quer proteção, faça o bem. O nosso advogado diante da luz é o bem que nós fazemos, não apenas o que pensamos ou sentimos, mas aquele que em verdade realizamos. A mirra trata, cura, cicatriza. Alguns historiadores do Evangelho dizem que a mirra foi oferecida ao nosso Senhor para que ele pudesse utilizar na altura do seu Calvário, na altura da utilização da sua coroa de espinhos, na altura em que foi castigado, amordaçado. Mas se nós trouxermos a visão da mirra num outro simbolismo, como aquilo que cura, aquilo que trata, e recordarmos que Jesus dizia: vinde a mim, todos vós que sofreis, eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra, eu sou o pão da vida. Eu não vim para os sadios, eu vim para os doentes. Nós compreendemos que no simbolismo da mirra que era oferecido a Jesus, ao menino Jesus, ali se encontra também a nossa necessidade terapêutica do Evangelho através da mensagem do amor. Ouro, incenso e mirra. Quando nós transportamos isso para os nossos dias, em que, segundo dados históricos, o Natal, com a presença do presépio, segundo alguns, nos foi trazido por Francisco de Assis, a fim de resgatar o Evangelho que estava adulterado, com muito luxo, com muita beleza, para vir com maior simplicidade no coração de todo o povo. Quando nós transportamos essa visão do Natal, em que estamos todos observando o quê? E aguardando a nossa reunião familiar. Algumas famílias pequenas, outras muito grandes, algumas mais simples, outras em ambientes mais luxuosos, outros que não ficam nas suas residências, estarão nos hotéis. Quando nós observamos essa altura do Natal que faz o povo sair na rua, que faz haver um incremento das questões comerciais, que também é um bom estímulo para a economia e tem as suas razões materiais positivas também, mas nós não podemos nos perder apenas numa visão material.
numa visão de terra a terra, mas aprofundando e mergulhando numa visão espiritual. Algo que fazemos, e é muito comum, nós trocamos prenda, nós trocamos presentes, uma certa ansiedade, o que eu vou dar e o que eu vou receber, em que alguns estão mais tranquilos em relação a isso. Eu admiro mais o gesto do que o valor monetário da prenda que me dão. Não, eu quero receber na mesma proporção do investimento que fiz. Se eu gastei X, deverei receber algo que possa ter o valor de X, e assim por diante. Mas nesse contexto de prenda, se nós buscarmos mergulhar nesse contexto de trocas, nós vamos observar que os reis magos ofereceram a Jesus o que tinham de melhor. Para a sua época, para o seu contexto, o que para eles tinha maior valor. Eles foram e deram. E quando nós analisamos o que foi que Jesus Cristo nos veio dar e oferecer, Ele deu algo que somente Ele poderia dar. Ele deu a sua vida. Ele deu e dá a sua vida. Mas por que você diz que Ele deu e dá? Porque Ele veio e na beleza do seu amor incondicional, Ele ainda continua nos esperando. Nós estamos retratados nas suas palavras na parábola da ovelha desgarrada, a ovelha que se afastou do rebanho e precisou ser buscada. Nós estamos nas suas palavras quando ele contou a história dos trabalhadores da última hora, aqueles que foram sendo chamados ao longo do dia e foram retardando atender o pedido e o apelo do seu Senhor. Nós estamos retratados no momento em que ele dirige-se para as mulheres piedosas de Jerusalém e diz: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorais antes por vós e pelos vossos filhos. E dá a sensação que hoje, no lugar aonde Jesus nasceu, é um conflito quase eterno, em que não temos paz, em que observamos a fomentação da guerra, mas infelizmente que não se encontra apenas no Oriente Médio, não se encontra apenas na Palestina, se encontra hoje nas cidades ricas da Europa, na América, na Ásia, na África, na Oceania, seja onde for. Nós continuamos precisando desse ser que veio se dar, porque Ele deu e dá a sua vida. Nessa troca para com o menino Jesus, nessa troca para com o Cristo, neste Natal, em que a solidariedade, através das suas palavras que nos recorda que tudo aquilo que fizerdes a cada um destes pequeninos, é a mim que o fazeis, em que nós nos tornamos mais fraternos e até dizemos como a canção das crianças: ai, como seria bom se fosse Natal todos os dias. Como seria bom se fosse Natal todos os dias. Mais tolerância é amor. Menos guerra é caminho para a paz, já é amor. Mais compreensão já é amor. Mais perdão já é amor. Mais paciência também é amor. E nós estamos galgando nessa troca, nessa plenitude com Jesus. O que é que Jesus nos deu? O que é que Jesus nos dá?
a sua vida. Ele poderia enviar um outro missionário qualquer, mas ele veio. Pão da vida, luz do mundo. Ele próprio veio, sabendo a que vinha, e se doou em toda a sua plenitude. Como Jesus tinha e tem todas as virtudes em potencialidade, nós poderíamos dizer que essa é a virtude da abnegação. Eu abro mão dos meus interesses para atender ao interesse do meu próximo, do meu irmão. Abnegação. E nesse contexto, a quem nos deu a sua vida, a sua mensagem, nós poderíamos nos perguntar: o que nós estamos dando a Ele? Nós, por vezes, estamos na mesma condição dos reis magos. Nós metemos a mão no bolso, abrimos os nossos pertences, vamos procurar alguma coisa que nós entendemos como valor para poder lhe oferecer. Quando Cristo espera de nós algo muito simples, algo muito natural, algo muito singelo e algo muito doce. E o que é? É as nossas vidas. Nossas vidas que depois deles estão transformadas. Nunca mais quem conhece Jesus Cristo será o mesmo. Eu não mudei. A mim ele não tocou. É porque você ainda não conheceu. O dia que conhecer, estará transformado, estará revigorado. Nós buscamos, no simbolismo de muitas outras coisas, para oferecer a Jesus. Damos-lhes muito do nosso ouro material. Damos-lhe muito do nosso incenso, do nosso tempo material. Damos-lhes muito da nossa mirra, das nossas terapêuticas materiais. E o que nós estamos dando de nós do ponto de vista anímico? No que é que eu estou mudando? A quem eu estou beneficiando em nome de nosso Senhor Jesus Cristo? Quando nós conseguimos isso, nós começamos a sentir que aquela mensagem lá da manjedoura, ela já não está tão longe, ela não vibra só no Oriente, ela começa a falar-nos mais perto e brota de dentro do peito de uma forma tão doce, em que a gente sente a necessidade, eu vou repetir, a gente sente a necessidade, é uma necessidade de viver conforme os seus princípios, conforme a sua proposta. Foi por isso que o apóstolo Paulo, certa feita, nos disse: já não é o Cristo, já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Que nós possamos nesse Natal, depois de estarmos mergulhados da psicosfera dos amigos espirituais, levarmos um cadinho dessa paz, dessa alegria, dessa vivacidade para as nossas vidas, para o nosso ambiente profissional, onde por vezes há tanta dor, para o nosso ambiente familiar, onde ali estão os próximos mais próximos. Por vezes as criaturas mais difíceis de nós amarmos e de sermos amados. Levarmos um pouco dessa vivacidade cristã em tudo aquilo que a gente faz. No olhar que a gente dá, no sorriso que a gente exprime, naquilo que as nossas mãos realizam, tocam, acenam, auxiliam, amparam, tratam, ajudam e amam. Que Jesus nos abençoe, nos ampare nessa noite, deixando-nos
nesse clima natalino de espiritualidade superior, que os benfeitores da vida maior aqui nos amparam e nos protegem. Eu vou presenteá-los. Nós começamos a presenteá-los com a canção das crianças e dos jovens, e eu vou presenteá-los com uma mensagem que os Espíritos enviaram através de uma companheira, através da psicografia. Intitulada Ceia de Natal. Cristo Redentor será o Rei sublime da vossa reunião em família. Ele estará no seio de cada um de vós. Sois a manjedoura que o recebeu há 2000 anos atrás. Natal, meus filhos, tem um outro sentido. Não esse que muito dos homens lhe dão, pois, se há quem o viva religiosamente comungando dos bens supremos de Deus, os quais o nosso irmão Cristo veio propagar e ensinar, outros vivem-no numa euforia de troca de prendas ou gozo de férias. Outros vivem-no cometendo crimes numa completa atrocidade humanitária. Outros vivem-no indiferentes, porque ainda não se deixaram tocar pelo amor desse ser sublime. Então, meus queridos, vós que já o albergaste no coração, fazei dessa noite em família um mini-mundo onde reinará a paz. Se cada um de vós se transformar num templo vivo, ireis sentir o prazer de saber amar, porque o amor de Cristo é tão simples, apenas tereis de saber compreender aqueles que estão a vosso lado. Compreensão e tolerância são virtudes que fazem parte da chave do amor. O diálogo sadio concorre para que estas duas virtudes se consolidem. Usai-as no vosso dia a dia. O silêncio é deveras importante quando uma das partes não está sabendo comportar. Em muitas situações, terá de existir o perdão, porque ele irá sempre em socorro da perturbação. Meus queridos, fazeis dessa ceia uma união fecunda, não por umas horas apenas, mas sim para sempre. Nós, mensageiros do nosso menino Jesus, iremos visitar cada um dos lares onde acenderem a chama do amor. Estaremos presentes deixando-vos as bênçãos do nosso menino. Então, não permitam que a discórdia tome lugar nessa mesa sagrada, nesse lar bendito onde vós ides reunir. A discórdia, meus filhos, é a erva daninha que mina e se ramifica naqueles que, incautos, se deixam dominar. Que essa reunião em família seja o cadinho de um mundo de paz, onde reinará para sempre o sentimento sublime chamado amor. Que Deus vos abençoe e que o menino Jesus ilumine o vosso caminho. Irmão João. Vamos fazer a nossa prece. Querido amigo Jesus, pastor das nossas vidas, amigo da nossa paz,
nessa noite envolvidos na psicosfera do Teu Evangelho, queremos Te agradecer, Senhor Jesus, a celebração de mais um Natal, a recordação do Seu nascimento de uma forma doce e humilde, despertando-nos para as realidades superiores que a vida conserva. Queremos Te dizer, Senhor Jesus, o quanto Te amamos e desejamos colocar os Teus ensinamentos em prática. Identificamos nossas limitações e imperfeições, o quanto ainda somos pequeninos, o quanto, Senhor, temos inúmeras ideias, inúmeros projetos em Te servir e amar, e o quanto sentimos ainda que os nossos pés encontram-se em essência na terra, retratando nossas limitações, nossos apelos inconscientes, nossas dificuldades. No Teu Natal, Senhor Jesus, permita-nos conservar na alma a simplicidade da Tua manjedoura. Nós Te suplicamos, Senhor, que em cada ação do nosso viver, da nossa vida, enfim, nós possamos estar doando honestamente do nosso tempo, do nosso auxílio, do nosso interesse em Teu nome. Mas se ainda sentimos que as nossas imperfeições nos limitam, acalentando por vezes a mágoa, o ressentimento, a tristeza ou a vingança, lança, Senhor, a Tua luz de misericórdia. Apieda-te, doce amigo, da nossa pequenez e permita-nos avançarmos em espírito de entrega e doação para sublimarmos as nossas deficiências através da essência e da doçura do amor. Querido amigo Jesus, no Teu Natal, não nos deixa, Senhor, pedirmos apenas por nós ou por aqueles a quem mais amamos, na condição de nossos familiares e amigos. No Teu Natal, Senhor Jesus, deixa-nos começar a vibrar também por aqueles desconhecidos que em humanidade também são nossos irmãos, carentes de socorro e de amparo. No Teu Natal, Senhor Jesus, deixa-nos em prece visitar os hospitais, os lares, os orfanatos, os presídios, as ruas, aqueles que ali vivenciam suas dores e o seu calvário. Orar e vibrar por aqueles que ali servem, como missionários da vida, aplacando a dor e o sofrimento que viceja em toda parte do Teu Natal, Senhor Jesus. Deixa-nos envolver aqueles que eventualmente possam ter para conosco atitudes e pensamentos de hostilidade, de animosidade, de malquerença ou perseguição, porque diante da Tua proposta nós jamais poderemos alimentar sentimentos destes para quem quer que seja. No Teu Natal, Senhor, deixa-nos envolver em prece todos aqueles que contribuem no mundo, na terra e no além,
para que a tua mensagem seja recordada e vivida com doçura e esperança em todos os recantos. Nós assim nos despedimos, Senhor Jesus, rogando que neste Natal a sua presença não falte em nossos lares, estejamos aparentemente a sós, numa família reduzida ou em lugares numerosos. Esteja sempre conosco, Senhor, na companhia dos nossos corações. Fica conosco, Senhor, fica conosco neste Natal e sempre. Que assim seja.